sempre amém. Nós pegamos barcos errados em nossas vidas. Muitas vezes nós nos deparamos diante de uma situação, o qual é uma ordenança de Deus clara, específica para as nossas vidas, e ela parece não aprazível aos nossos olhos, ela parece que foge ao nosso desejo interior, parece que foge nossa vontade, os nossos planos, o nosso querer, e pegamos então direções que nos levam para outro lado. O fato é que os barcos que tomamos na vida, os barcos para Tarsis, os barcos que são os barcos da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso coração, aquilo que mais ansiamos, aquilo que queremos, desejamos, esses barcos nos levam sim para lugares que são aprazíveis aos nossos olhos, mas fogem da vontade, do propósito dele. Todos nós vivemos em Nínive. Todos nós vivemos em um mundo de corrupção, vivemos um mundo de perversão, um mundo de iniquidade, um mundo que está perdendo cada vez mais os princípios e valores. Mas nós somos pessoas que foram inseridas no meio desta população, no meio de ninivitas, para não nos calarmos, para proclamarmos uma verdade e uma justiça. Muitas vezes a nossa vontade é destruição, e muitas vezes a nossa condenação, até mesmo como cristãos, é que esse pecador vai para o inferno, esse pecador não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Deus já deu todas as oportunidades possíveis para esta pessoa, mas Deus não age pelo nosso querer e pela nossa vontade, pela nossa justiça. Ele age pelos seus princípios, e o princípio de Deus é que ninguém, que nenhum se perca. Então os ninivitas foram abençoados com a compaixão de Deus, e Deus realmente disse que não iria destruir, e isso aconteceu, e durou muitos anos, e houve paz, e eles declararam Deus como o Senhor de uma nação. Mas o interessante que aconteceu aqui na história de Jonas é que o arrependimento veio do maior até o menor. E isso então eu coloco aos pais de dentro de uma casa. O arrependimento e a justiça precisa vir de nós, os cabeças de um lar, os cabeças de uma nação, os cabeças de uma denominação, os cabeças, aqueles que Deus instituiu e colocou como frente para dar norte, para dar orientação a outros que estão debaixo de sua mão, de sua cobertura. Nós, homens, pais, somos pastores de nossos lares. Ninguém nos tira isso. A orientação que nós demos, que nós instruímos, é a orientação que nossos filhos vão seguir. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não se desviará dele. Orientação. O arrependimento precisa vir do maior até o menor. E eu quero dizer algo nessa noite, profético nessa noite. Deus escolheu, separou do meio de uma multidão algumas pessoas para inserir em Nínive e ser voz profética e diferente, uma voz que prega contra o sistema implantado, o sistema do mundo. Nós vivemos em uma outra dimensão. Um texto da palavra de Deus diz que nós estamos juntamente com Ele assentados nas regiões celestiais. Somos cidadãos dos céus. Estamos aqui por um propósito. Estamos aqui para uma missão específica: anunciar o ano aceitável do Senhor, as boas novas de salvação, e apregoar a sua justiça, e liberar um caminho para que o Espírito Santo venha e convença as pessoas de justiça, juízo
pecado. Ele faz essa parte, não nós. E nessa noite estou sendo voz profética na vida de alguns aqui, para que o Espírito adentre e convença de justiça, de juízo e de pecado. E você sairá daqui com uma missão e um encargo sobre sua vida. O sinal de Jonas. O Senhor Jesus disse que nenhum outro sinal, isso são palavras do Senhor Jesus, nenhum outro sinal. Eu vou ler esse texto em Mateus. Você não precisa abrir sua Bíblia, mas marque isso na sua mente. Em Mateus capítulo 16, versículo 4, ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. O sinal de Jonas. O sinal de Jonas é de morte e ressurreição. É o sinal que Jesus depois repetiu na cruz. Ele se colocou depois novamente como a renovação de um exemplo que ele havia dado. O sinal de Jonas é ser levado para o ventre do peixe, um lugar sozinho, onde você está totalmente dependente de Deus, levado para uma caverna como profeta, levado para o deserto como o próprio Jesus, onde você se encontra totalmente sozinho e totalmente dependente unicamente de Deus, onde você não tem como pedir socorro para Beltrano, Ciclano, pastor, apóstolo, profeta, irmão, irmã. Você só tem Deus no deserto. Você só tem Deus dentro do ventre do peixe. Você só tem Deus numa caverna, lugar onde nós temos que parar, morrer para nós mesmos e renovar a nossa mente e entender que há um propósito muito maior e acima de nossas vaidades, de nossos desejos particulares. Há algo muito maior, algo muito mais profundo. Só que Jonas, no terceiro dia, foi colocado na praia. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Isso quer dizer que entramos num processo de morte, de total dependência dele. E quando entendemos isso, a nova criatura aí sim ressurge. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez. Agora o novo ser começa a andar, e começa a andar pela terra com propósito. Há uma diferença de viver e existir. Você existe apenas você existe apenas para os seus desejos particulares, para as suas vontades. Eu existo. Eu não existo, eu estou na terra. Eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, eu vou, não sei, talvez eu compre uma casa, talvez eu venda, talvez eu mude de cidade. A minha vida está tão instável e eu preciso mudar, porque essa sensação desesperada que o ser humano tem de mudança é a sensação de falta de algo. É a demonstração clara que falta algo em sua vida em Deus, porque quando Deus entra na sua vida, Ele entra com satisfação plena. Obrigado, Deus, pela casa que tenho, obrigado pelo carro que tenho, obrigado pelo tudo que eu tenho, obrigado pela porção acostumada que o Senhor tem colocado na minha mesa todos os dias. Eu te louvo. Obrigado. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Jonas foi largado na praia ao terceiro dia. Ao terceiro dia nós temos a oportunidade. Isso não quer dizer que não é no terceiro dia. O terceiro dia para você pode ser hoje, aonde você entende que você precisa ser renovado, que você precisa deixar as coisas velhas e precisa viver esse homem, essa mulher que está sentado juntamente com ele nas regiões celestiais. Entender quem é essa pessoa e começar a viver essa pessoa aqui na terra, em meio aos homens. E o Espírito Santo nessa noite te convence de justiça, juízo e pecado.
E o Espírito Santo nessa noite está dizendo, está falando também com pessoas que tomaram rumos errados na vida, pegaram barcos errados. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Por mais que você tenha pego o barco da tua vontade, em um determinado momento da sua vida, Ele te coloca diante do propósito de novo. Ele te coloca diante do propósito de novo. E você, mais do que ninguém, sabe qual é o propósito. Erga a sua mão, você que tem um propósito. Eu vivo por um propósito.